Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui, agora para falarmos sobre o bem e o mal, sempre voltado, para a visão da doutrina espírita. Porém, essa comunicação agora que eu estou fazendo não está escrito em nenhum livro. São ideias e pensamentos que eu tenho atualmente, claro, de acordo com naquilo que acredito, porque eu sou espírita, acredito na reencarnação, acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito na lei da natureza, acredito na ação e reação, porém de um modo muito particular. Enfim, acredito que todos nós fomos sim criados, por uma força que não compreendemos ainda e que nós denominamos como Deus e somos filhos dessa força. Muitos falam o nosso pai, mas na minha visão pessoal, eu não vejo como essa força possa ter sexo, conforme nós seres humanos, certo? Por isso, às vezes, eu falo, em alguns comentários que eu falo, eu chamo de pai e mãe, ok? Porque esse negócio de masculino e feminino é uma questão humana, de seres humanos, não da divindade. Porque mesmo dentro da doutrina espírita, nós espíritos, quando saímos do corpo, embora a gente mantenha a aparência da última vida, que tenhamos vivido, nós não temos sexo, ok? Porque um espírito que viveu numa vida no sexo masculino, ele poderá vir numa vida futura no sexo feminino. Portanto, nós espíritos não temos sexo, da mesma forma que Deus também não o tem, ok? A necessidade do sexo na nossa atual evolução é para procriação, certo? É a finalidade do sexo, principalmente no planeta Terra. Então, o que eu venho falar para vocês hoje, as ideias que eu tenho do bem e do mal. Porque, na minha visão pessoal, o mal não existe. O mal, na verdade, é uma interpretação errada do bem. É um bem mal interpretado, mal compreendido. E achamos que tudo é um mal. Eu assisti agora, há pouco tempo, no YouTube, se eu não me engano, uma conversa entre um filósofo e uma monge budista. E esse filósofo falava o seguinte: vou comentar isso com vocês para vocês entenderem o meu pensamento e minha ideia e entender o pensamento das pessoas também, ok? Então esse filósofo falava o seguinte, que essa ideia de Deus, se Deus existe, segundo as religiões, que Deus é um ser extremamente bom, Deus não pode existir uma vez que existe a maldade, certo? Uma vez se existe a maldade, então Deus criou também a maldade, já que Deus criou tudo, ok? E ele chegou a comentar também, se o ser faz a escolha de fazer o bem ou o mal, e a pessoa faz a escolha de fazer o mal, então, seja como for, Deus criou essa possibilidade do ser fazer o mal. Então, Deus criou o mal. Essa é a visão dele. Na visão dessa budista, eu não sei se é uma visão real ou leal, mas ela dizia o seguinte, que dentro do budismo também não procuram saber da criação, quem criou o universo, quem criou tudo, como se fez o universo. Na visão do budista, pelo menos dessa monge, ela falava que eles se preocupam com hereditariedade, que aqui estamos por processo hereditário, que nós seres humanos do planeta Terra, eu estou falando planeta Terra porque eu acredito que existem seres humanos em outros planetas, ok? Por isso geralmente eu falo planeta Terra. Mas vamos lá, que nós seres humanos
somos todos descendentes da África, que são nossas origens mais primordiais, mais antigas, né? E que nosso DNA comprova isso e coisa e tal, e que nós, seres humanos, manifestamos nossas vontades, desejos e tudo mais, por um fator, né, que é o hereditário, que faz com que a gente seja assim ou assado, com a visão dela. E eles não se preocupam, né, acham que a inteligência se fez por si só, nós, né? E por aí vai. Eu já ouvi alguns budistas falando, em algumas reportagens que eu assisti, que eles acreditam que o espírito, quando sai do corpo, depois ele volta para a vida e pode voltar num cachorro, num gato, num papagaio, num periquito, sei lá o que mais. Bem, essas são algumas ideias dentro do budismo, certo? Eu nunca estudei a fundo o budismo, não posso afirmar que sejam verdadeiras ou falsas. São coisas que eu ouço os budistas falarem, alguns, né? Não sei se é unânime, mas enfim, o pouco que eu ouvi falar foi isso. Bem, tanto um quanto o outro desconhecem, né, a existência de Deus, ou negam, seja como for, ou negam ou desconhecem. É claro que o livro dos Espíritos, dentro do Espiritismo, ele é bem claro, né? Ele fala o seguinte, que nós ainda não temos inteligência suficiente para compreender exatamente o que vem a ser Deus. Esse é um ponto. O Espiritismo é bem claro quanto a isso. Então, seria muito prepotente alguém negar ou afirmar conhecer Deus, né? Conhecer integralmente, ok? Mas acreditar em Deus não significa conhecer Deus, ok? Então nós não temos inteligência suficiente para compreender como veio a ser Deus, né? E como tudo teve seu princípio e seu início, como é que foi feito, né? Nós não temos compreensão ainda para isso. Então, aquele que pensa que sabe demais, né? E tem certeza disso ou daquilo, ele é prepotente, porque inteligência suficiente não tem. Agora, tanto quanto aquele que acha que Deus não existe, que a matéria se fez por si mesmo, por si só, que o universo que existe se fez por si só, sem um comando qualquer que fosse, porque o universo, né, a ciência, falando sobre o universo, a própria ciência, né, que não tem nada a ver com religião, já descobriu várias coisas. Vou dar uns exemplos aqui. Por exemplo, nada é para sempre. As estrelas, os sóis, nasceram e vão morrer. Vão explodir. E quando eles explodem, isso foi coisa que a ciência descobriu. Ela não quer. A ciência não se envolve com o negócio da religião, ok? Então os cientistas já descobriram, quando o Sol ele chega à sua extinção, ele explode, ele se transforma em planetas, em satélites, ok? Então, eles podem se transformar em vários astros, ok? E nascem sóis. Como é que os sóis nascem? É uma concentração de energia que vão se acumulando também, ok? Então, meus amigos, a natureza, ela se recria, ok? Nada morre para sempre, ela se transforma, tá? Então, cada transformação dessa que existe, nasce uma nova vida, certo? De alguma forma, nasce uma nova vida. Isso tem um objetivo. Tudo isso tem um objetivo. E tudo isso acontece sem que nenhum homem tenha o poder de modificar. Uma outra coisa que é muito interessante, que a ciência mesmo já descobriu não, já tem um conhecimento, que as células do corpo humano, as nossas células, né, quando estamos em formação, né, lá no início, né, da fecundação, essas células vão se multiplicando, certo? Formando o ser vivo. Agora, os cientistas não entendem por que algumas células, né, ou seja, todas as células, dentre todas, elas se formam em grupos,
E essas células, embora tenham o mesmo princípio, né, que nasceu da primeira célula, né, da fecundação do óvulo, do óvulo da mulher, com o espermatozoide, forma a primeira célula, que ela se multiplica dividindo em duas, depois se divide em quatro, e vão aumentando o número dessas células. Ela só tem um princípio, por assim dizer, né? Uma célula única que vai se dividindo e multiplicando. Porém, durante esse processo da gestação da mulher, vai se formando um corpo. E daquela célula primordial, né, que foi no momento da fecundação, as outras células vão tomando caminhos diferentes. Se agrupam em diversos grupos de células que formam os órgãos. Umas vão formar o fígado, outras vão formar outros órgãos, o coração, o intestino, bem, enfim, todo o corpo. E os cientistas não sabem, né, como essas células se agrupam para formar um determinado tipo de órgão. Que inteligência essas células têm, né? Então, existe ali uma força, uma natureza, uma energia, um comando, seja como for. E aí? Como elas, que inteligência é essa? Que força é essa que as impõe numa direção para formar um determinado tipo de órgão? Olha quanta diferença tem, se você pegar anatomicamente falando, o intestino é um órgão, ok? Pega o intestino e compara ele com o coração, ou com qualquer outro órgão do corpo. Olha a diferença, no que aquela célula primordial se transformou uma parte dela no intestino, né? De uma substância completamente, né? Bem diferente do coração, do fígado, de outros órgãos. E assim todos os órgãos têm suas funções. Aquele grupo de células que formaram os olhos, né? O cérebro, e por aí vai. A pele mesmo, nossos ossos, ok? Então é dessa inteligência que nós não compreendemos, não sabemos. É daí que a gente entende, dá para entender um pouco, de que tem um comando maior. E esse comando maior, que organizou tudo isso, é que nós compreendemos como Deus, com uma força que ainda não conseguimos compreender. Se a gente não consegue entender como é que o corpo humano é formado dentro, né, do ventre da mulher, nós não conseguimos compreender muito bem isso. Não podemos muito menos compreender o que vem a ser Deus, né? Como vem a ser Deus e os seus poderes e suas forças. Agora, quanto à ideia desse filósofo, que ele reprime a existência de Deus, uma vez que as religiões pintaram o Deus bom, coisa e tal, não pode permitir que exista o mal. Então, eu vou trazer esse ponto agora na minha visão. Problema que ele encontra para definir Deus. Primeiro, que Deus não criou o mal, nem tampouco o bem. Começa por aí. Na minha visão, Deus criou, né, tudo que compreendemos, o universo, tudo bem, e nos criou, evidentemente. Nós temos escolhas, podemos fazer isso ou aquilo, certo? E temos a consequência do que fizermos, ok? Aquele que faz o bem, né, de coração, claro, evidente, receberá sempre o bem. Aquele que opta por fazer a escolha errada, para fazer mal aos outros, vai recolher o mal. Mas Deus não criou nem o bem nem o mal. Criou a ação e reação. Ok? Da mesma forma, eu vou dar um exemplo para vocês que o mal não existe. Bem básico. Por exemplo, uma pessoa achou por bem praticar crimes. Ok? Então ela começa a praticar seus crimes. Porém, a polícia vem e o prende. E esse, né, malfeitor, por assim dizer, é preso, vai para a cadeia. Enfim, existe uma lei humana. Agora, na visão do bandido que foi preso, ele sofreu mal, não foi? Quando ele foi preso, para ele foi o mal. Alguns vão falar, ele sofreu mal porque estava praticando a maldade, o roubo. Sei lá o crime que ele tenha cometido. Mas, por outro lado, não foi o bem para a sociedade livrar esse malfeitor da sociedade? Não é verdade?
Já começa por aí. Ter um bem imediato, né? No momento que ele é afastado do convívio social. Já começa por aí. Por outro lado, esse ser que foi preso, será que ele, por pagar, né, a consequência do erro, do delito dele, ele não vai refletir, não vai pensar e dar mais valor à liberdade que tinha, né, do que dar valor aos crimes, aos erros? Então, esse mal não fez ele abrir o olho para alguma coisa que ele desconhecia, que era o valor da liberdade, o valor do convívio com as pessoas que ele ama, se ele for casado, a esposa, se tiver filhos, seus filhos, seus parentes, seus amigos. Não mostrar ele a dar valor a uma coisa que ele nunca prestou atenção? Não vai fazê-lo melhor? Então, meus amigos, o mal é o maior bem que nós temos, que faz o que a gente abra os olhos. Aquilo que as pessoas veem, isso foi um mal. Não é um mal, é uma necessidade para aquele espírito, certo? Então Deus criou várias, né, se podemos dizer assim, jeitos, formas, para que a gente cresça moralmente e espiritualmente. Deus não criou o mal, nem criou o bem. Nos criou, nos deu a liberdade. E a natureza, a própria natureza, né, ela segue o seu processo natural. Criou uma lei eterna, que é a lei da natureza. Agora é muito fácil para aquelas pessoas, né, na cabeça delas, que nasceram, né, sem passar qualquer tipo de dificuldade financeira, física, material, seja lá o que for, né, e tem tudo ao seu dispor, fazer uma análise, né, fria de Deus. Ela olha para os outros que sofrem e não entende, porque ela não sofre. Mas aquele que está passando por um sofrimento, ele entende muito melhor do que aquele que não sofre. Ok? Agora, existem aqueles que sofrem e vivem lamentando. Esses ainda não compreenderam a necessidade daquilo que eles estão passando. Ok? Mas Deus não castiga ninguém para que a pessoa entenda e aprenda. Ele criou só as leis, né? A lei da natureza é um processo natural. O que é causa e efeito, na minha visão? Né? A lei de causa e efeito. Ora, se você causou um mal a alguém, você tem duas opções. Fazer o bem para essa pessoa, ok? Na lei de Deus. É a possibilidade que você tem. Fazer o bem, praticar a caridade, né? Ou se você não fizer o bem e se negar a praticar a caridade, aí você sofrerá, né, na mesma moeda aquele mal que tu causou a alguém. Isso faz parte da natureza. Mas por que você sofrerá? Porque Deus está te castigando, está te vigiando? Também não, meus irmãos. É porque quando você se recusa a se melhorar, a praticar caridade, nesse caso que eu estou falando especificamente, você baixa teu padrão vibratório e, consequentemente, vai estar no mesmo padrão vibratório da negatividade. E a negatividade vai se alinhar com a tua negatividade e você vai sofrer a consequência. De quê? De castigo? Não. De você mesmo. Ok? Então Deus não criou o mal. Deus criou o universo. Nos criou. E nós temos a liberdade de fazer aquilo que quisermos fazer. Da mesma forma, se eu agredir alguém, né? Se eu der um soco, vamos dar um exemplo de alguém, a pessoa tem a possibilidade de não revidar, ok? E ir embora. Não revidar por algum motivo. Será que eu que agredi alguém vou compreender isso? Não vou. Será que eu vou agredir outra pessoa? Com certeza.
esperando que a reação da outra pessoa seja igual. E se assim fosse sempre, eu jamais aprenderia, entenderia que eu estou fazendo errado. Eu sempre acharia que eu estou fazendo certo, porque eu não sofri qualquer consequência daquele erro. Portanto, se eu agrido alguém e a pessoa ao mesmo tempo me agride novamente, revida, eu entendo imediatamente, né, que eu não devo agir assim, porque eu sofri o revide. Esse é um aspecto. Agora, existe aqueles que não aprendem, vão agredir quantas vezes ele achar que pode agredir, mesmo que receba ou revide, mesmo que acabe existindo uma agressão mútua. Ele, por si só, acha que deve ser violento e não mede as consequências dos seus atos. Nesses casos, quando é reincidente, como assim dizemos, o espírito, quando retorna à pátria espiritual, ele entende melhor a consequência dos seus atos, reflete, raciocina e volta à vida sob certas condições que ele não possa agredir ninguém. Mas Deus o castigou? Não. Ele pede que assim seja porque ele sabe da necessidade que ele tem de evoluir para ter uma vida mais feliz, para ter mais paz e felicidade onde quer que ele habite. Então, meus irmãos, é assim que a lei da natureza, né, ela é unânime para todos. A lei da natureza não atinge alguns, não. As pessoas pensam que vão viver uma vida só. Muitos falam que só existe uma vida aqui na Terra. Mas, no fundo, eles não acreditam nem naquilo que eles falam. O pior é que eles tentam convencer a outras pessoas que assim é. Eles se acham donos da verdade. Eu posso afirmar para vocês, eu sei que existe uma vida espiritual. Como ela vai ser a minha vida espiritual, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei se eu vou para um lugar maravilhoso. Não sei se eu vou para um lugar ruim. Eu acredito, né? Não acredito, mas eu tenho mais assim, probabilidade de acreditar que eu não vou para um lugar maravilhoso e bom. Porque eu sei dos meus erros, dos meus enganos. Ok? Mas eu tenho certeza absoluta que eu vou para a espiritualidade. E eu tenho a certeza absoluta que eu retornarei. Mas não é porque está escrito em livros, porque alguém me falou. Não, não é nada por causa disso. Eu acredito nisso tudo porque é lógico, é uma razão. É um motivo da vida. Não existe outro motivo para viver, para renascer, que não seja esse de se melhorar, de aprendizagem. Porque senão não teria, para mim não teria motivo. É matar, roubar tudo que eu pudesse. Se eu acreditasse que eu ia viver aqui só uma vez. Porque eu, na minha condição desde que eu nasci, numa família de classe baixa, né? Não vivia na miséria, mas na classe baixa mesmo, um pouco acima da miséria. Eu já passei fome, claro, já tive dias que eu não tinha o que comer quando eu era criança. Não foram tantos dias assim, mas foram alguns. Sim, foram, é verdade. Mas se eu não acreditasse numa vida, numa justiça superior, que eu estava passando por algo que eu precisava passar, eu tinha me tornado um bandido, um ladrão, um corrupto, lá o que for. Se eu acreditasse que era uma vida só, por quê? Eu teria que viver uma vida de privações? Se é uma vida só, eu ia tentar viver o melhor possível. O tempo máximo que eu pudesse viver em conforto, em mordomia, claro. Eu ia fazer de tudo para isso. Por que eu não fiz? Eu não tinha religião, não frequentava nada. Mas, intuitivamente, inconscientemente, nós nascemos, embora possamos até não admitir, sabendo da necessidade de agirmos o melhor possível, porque terá consequências. Nós sabemos que existirão consequências, não sabemos quais são exatamente, como será essa consequência, mas intuitivamente sabemos que sim, existirá consequência. Por isso que o mundo
embora seja ainda muito egoísta, com pessoas muito orgulhosas e vaidosas, embora ainda seja assim, mas mesmo esses que são egoístas, vaidosos, orgulhosos, têm essa intuição intuitivamente que existe uma consequência que ninguém pode delas. Por isso, né, muitas pessoas deixam de praticar muitas maldades. Procuram, né, se melhorar, mesmo que devagar, mas sabe que existirá consequência. Então, meus irmãos, essa é a prova de Deus dentro de cada um de nós. Aqueles que querem negar fazem isso mais por vaidade, para terem, né, um certo glamour, eu não sei, né? Fazem isso por vaidade, por orgulho de se acharem dono da razão. Mas uma vez que há a possibilidade de ser assim ou não ser assim, ninguém pode afirmar que seja assim ou assado, não é verdade? Mas a doutrina espírita nos traz, conforme eu falei, informações, desde que Kardec começou a fazer a codificação, né, da doutrina espírita. Foram feitas pesquisa com quem? Com espíritos, né? Pessoas que tinham acabado de desencarnar. Esses espíritos mesmo deram as revelações de quem eram, onde tinham vivido, o que haviam feito e aquilo que estavam passando na espiritualidade. Não foi invenção do homem a religião, a doutrina espírita. Não, muito pelo contrário. A religião espírita é a religião dos espíritos, não do ser humano. Não, não é. Quem pensa assim está enganado. Já foi dito isso muitas vezes no meio espírita. A religião espírita, podemos afirmar que é uma religião que foi criada pelos espíritos. Quem eram esses espíritos? Eram seres que tinham vivido aqui na Terra há pouco tempo. Alguns outros já tinham desencarnado há muito tempo. Mas foi o relato deles. Porque Kardec, quando começou a investigar isso, ele foi investigar uma força que fazia as mesas girarem no ar. Não se falava de espíritos, que não tinha nem esse nome. Não sabia nem o significado disso. Essas presenças, essas forças, né, essas reações tinham uma ação por trás dessa reação. E foi através de investigações feitas por Kardec é que ele chegou a denominar que eram espíritos, né, de pessoas que tinham morrido há pouco tempo. E elas começaram então a fazer comunicações que foram se aperfeiçoando com o tempo. Ok? Então não foi invenção do homem. As outras religiões, todas elas, todas, foram invenção do homem. Catolicismo, Umbanda, Quimbanda, Candomblé e por aí vai. Foram os homens que criaram essas religiões. Ok? As leis mosaicas, a Tora, por aí vai. Foi tudo criado pelo homem. O espiritismo não foi criado por nenhum homem. Nem Jesus Cristo criou. Foram os espíritos que criaram essa religião. Ok? Então, meus amigos, para aqueles que não entendem muito bem, né, o que vem a ser o bem e o mal não existe. O mal é o maior bem que nós temos. Ok? Ele nos conduz para o melhor caminho, para sermos melhores. Né? Quando dentro do Espiritismo fala que o mal é a ausência do bem, é uma questão de interpretação de palavras. Quando você não faz o bem, né, estamos automaticamente deixando de fazer o bem e está fazendo o mal. Né? Quando você se recusa a ajudar alguém, você está fazendo mal para aquela pessoa. Ok? Então é a ausência do bem. Mas tem as suas consequências. Ok? Quando você deixa de ajudar alguém, lá no futuro alguém vai deixar de te ajudar. E tu vai sofrer o mal, que vai fazer você refletir sobre o bem. Então, se te faz melhorar, não pode ser o mal. Se alguma coisa tem a proposta de te fazer melhor, não é verdade? É um bem. Então, meus amigos, fica aqui. O sofrimento, que algumas pessoas confundem o sofrimento com o mal, não é verdade? O sofrimento, na verdade,
aquele que acha que está sofrendo, também é uma falta de compreensão e de aceitação. Ok? Porque eu conheci muitas pessoas que sofriam muito, passavam dores terríveis, passavam fome, moravam em lugares paupérrimos e viviam sorrindo e dizendo que tinha muito mais do que merecia, que Deus era muito bom para elas. Isso é o autoconhecimento, é a compreensão, é a aceitação, né, de que Deus está fazendo o melhor para ela. Agora, aquele que não aceita se revolta, se rebela. Só que se esquece, ou não sabe, pelo menos por enquanto, que é uma escolha que ele mesmo fez antes de nascer. Não foi Deus que o colocou sob aquelas condições. Muito pelo contrário. Ok? Então, meus amigos, está aqui a minha opinião quanto o que eu acredito de Deus. É uma força, é o pai e mãe, que criou tudo aquilo que conhecemos e não conhecemos. Não temos a menor capacidade de intelecto moral de podermos, né, ter o conhecimento da essência de Deus. Mas sabemos aquilo que ele não pode ser. Ok? Então fica aqui o toque para vocês, a minha visão do bem e do mal. Como Chico Xavier falava, engraçado que depois de alguns anos, que eu sempre acreditei que o mal não existe, Chico Xavier fala a mesma coisa. Numa reportagem que ele faz, eu não lembro, mas eu vi essa reportagem, depois eu até admirei. Falei, engraçado, Chico Xavier pensa muito igual a mim. Não quero me vangloriar disso, me exaltar como muito sábio, mas eu fico muito contente de saber que ele pensava igual a mim, ou melhor, que eu pensava igual a ele. Que o mal é o melhor bem, é o maior bem que nós temos, só que ele é mal compreendido. Valeu? Fique com Deus e até a próxima. Tchau. Fui.